Nossa produção pescou um comentário importante, tá? A Beth Pimentel estava de olho aqui no nosso quadro Seu Direito e trouxe aqui até uma informação de serviço. Ela disse que a Defensoria Pública da Paraíba tem um núcleo de mediação, conciliação e arbitragem. É o chamado NSMA, a sigla, tá? Com foco nos conflitos familiares, à disposição dos que precisam desses serviços e aí não tem condições de arcar com custos processuais e advocatícios. É a informação que a Beth traz pra gente. Obrigada, viu, Beth, pela sua participação aqui no Mulher Demais e já trazendo esse serviço para quem está acompanhando a gente também. Por isso que eu falo, né, que esse é o nosso canal de conversa, canal direto aqui, para você me dar um bom dia, um raio especial, mas também participar ativamente do Mulher Demais dessa forma. Obrigada, viu, Beth? Então vamos voltar a falar sobre esse assunto. Separação litigiosa é o tema aqui no quadro Seu Direito, com a participação da advogada Larissa Raulino, né? Você vai mandando aí seus comentários, suas mensagens pra gente. Já vou soltar mais uma tela aqui, tá, doutora? Solta aqui pra gente mais uma tela pra gente continuar entendendo sobre esse assunto. Vamos lá. O que é que se discute dentro dessa temática da separação litigiosa? Partilha de bens, guarda e regras para a visitação dos filhos e também o valor de pensão alimentícia para os filhos. Sim. Por que a gente trouxe essa tela agora, né, doutora? Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp falando sobre a partilha de bens, que eu acredito que costuma ser aí um dos principais pontos de briga, já que a gente está falando sobre separação litigiosa. É assim que funciona? Tá ali no topo, doutora? Tá, o ranking ali é acirrado, né? Em relação à partilha de bens, o interessante é, no momento do casamento, o casal, ele conversar sobre isso. Eu sei que no momento do casamento a gente nunca pensa que um dia vai haver uma dissolução, sim, não é verdade? Uhum. Mas é o momento do casal escolher o regime que vai regrar a partilha de bens em caso de uma dissolução. Uhum. Então, se for um regime de comunhão parcial de bens, o que foi adquirido durante o casamento é partilhado. Se for um regime de separação, cada um no seu quadrado, né? Cada um vai adquirir os bens e vai colocando no seu nome. Se for de comunhão universal, tudo é dos dois. Então, no divórcio, o juiz ele não vai fugir do que as partes escolheram. O que vai ser comprovado é o momento em que foi adquirido aquele bem, para saber se ele vai entrar na partilha ou não. Certinho. Deixa eu trazer aqui, dentro dessa temática, né, uma telespectadora disse que o ex dela tem bens, mas que nenhum está no nome dele, porque ele diz assim, ó, eu não vou perder nada para ninguém. E aí, nesse caso, doutora, o que é que ela faz, né? Já falou aqui que está separada. Uhum. Nesse caso, mesmo estando no nome de outras ou outra pessoa, ela ainda poderia ter algum tipo de direito? É um caso bem delicado, sim, porque ela vai ter que comprovar essa dissimulação. Então, é um tipo de prova que, se ela tiver, sim, esse bem ele deve ser elencado na partilha. Sim. Mas aí, primeiro, ela tem que comprovar que houve essa dissimulação da propriedade do imóvel para que ele fosse retirado da partilha. Entendi. E aí, por exemplo, comprovar que ele não tinha dinheiro, qual foi a origem do dinheiro para comprar aquele imóvel. São provas muito difíceis de você produzir. Um processo que vai levar mais tempo também. Isso. Pode haver, pode. Mas aí vai ser um pouco mais complexo para ela conseguir comprovar isso. Uhum. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp. Nossa telespectadora é casada em união estável e ela casou com separação total de bens. Nesse caso, é mais rápido para desfazer essa união estável, doutora, ou não tem muito a ver? Primeiro, um detalhe bem importante, que até pouco tempo atrás, a união estável ela sempre adotava o regime de comunhão parcial de bens. Certo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim como ela, quando você vai no cartório fazer uma escritura pública de união estável, você pode escolher o regime de bens. Certo? No regime de separação, é menos complicado, por quê? Porque os bens eles já estão no nome de cada um. Então, eles não vão se comunicar. Então, em tese, sim, é mais rápido, mais prático do que no regime de comunhão parcial.
porque no regime de comunhão parcial, tudo que for adquirido no nome de um ou de outro durante a união vai ser partilhado. E aí tem que fazer todas essas verificações. Muito bem. Ainda falando sobre união estável, minha diretora, anote aí, viu, no seu bloquinho de pautas, porque minha filha, é muita pergunta sobre esse assunto, né? Mas já que a gente está falando sobre separação litigiosa e tem a ver também, vamos trazer essa pergunta aqui. Tem algum problema se o casal não fizer a dissolução de união estável? Há um filho de 2 anos, fruto aí desse casal. Eles entraram em acordo, tá tudo certo. Precisa fazer essa dissolução, doutora? Certo. Se não houvesse o filho, se não houvesse bens, se não houvesse nenhum reflexo assim patrimonial, não seria necessário a dissolução. Nesse caso, como há um filho, o ideal é que se regularize na justiça a guarda e os alimentos. Certo. Porque muitas vezes você se separa e aí você faz um acordo de boca, digamos assim, com o genitor em relação ao alimento que ele vai pagar a você por mês. E aí ele, de repente, deixa de pagar aquele valor. Entendi. Se não houver uma decisão judicial homologando um acordo das partes ou determinando um valor, você não pode, na justiça, exigir que ele pague aquele valor que ele, de boca, se comprometeu. Então, fica complicado para a pessoa depois exigir. E até para outra parte também, o pai que vai pagar, é interessante que ele fique seguro do que ele vai pagar aquilo e só aquilo. Exatamente. Que ele não vai ser surpreendido com cobranças de valores extras ou a mais, se não foi o que ficou decidido na justiça. Então, nesse caso, como há o filho menor, o ideal é que, em relação à criança, se regularize a guarda e os alimentos. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, porque também foi uma dúvida muito recorrente aqui no nosso WhatsApp, com relação a valores, doutora. A pessoa, ou o casal, nesse caso, precisa fazer algum tipo de pagamento para requerer, para solicitar essa separação litigiosa? Da união estável, Dentro desse processo, certo. né? Precisa pagar Certo. algo à justiça, alguém? Certo, vamos lá. Na justiça, se você buscar a defensoria pública, é o serviço que o Estado oferece gratuitamente. Certo. No processo, o defensor ele vai pedir o que a gente chama de benefícios da justiça gratuita, para que o juiz libere as custas judiciais para aquele casal, se ele comprovar que ele não tem condições de pagar. Então, aí o processo seria totalmente gratuito, certo? Se ele optar por contratar um advogado, aí vai ter os honorários do advogado, que vai variar de acordo com cada profissional. E se for um casal que tiver boas condições financeiras, muitos bens a partilhar, geralmente a justiça ela não dá esse benefício da justiça gratuita. E aí ele vai ter que pagar as taxas judiciais da justiça. Isso falando do processo judicial. Certo. E aí vai variar de acordo com o que foi pedido no processo, o valor dos bens, valor da pensão. As custas aqui na Paraíba, infelizmente, são uma das maiores do Brasil. É mesmo? E aí fica esse ônus para quem tem um pouco mais de condições financeiras. E no cartório, quando é o divórcio consensual, ele vai pagar as taxas do cartório. Muito bem. Vários esclarecimentos, né? Vou deixar aqui o Instagram da doutora Larissa, @LarissaRaulinoAraújo. Assim você pode até tirar mais dúvidas com ela, até que ela volte para cá. Demorou um pouquinho, mas voltou, né, doutora? Obrigada pela participação. Tá certo, combinado. Até as próximas, viu? Boa quarta-feira.